Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente pode utilizar técnicas de mineração de texto para analisar política monetária. Mais especificamente, vou demonstrar aqui como que a gente pode criar um indicador de sentimentos que vai ler as atas do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e inferir quantitativamente, né, qual que é o sentimento proveniente desses textos, destas atas. Então, se a gente pudesse escrever um código que lesse essas atas do Copom, o que esses textos, né, diriam? A gente vai colocar isso, né, dentro de um framework analítico quantitativo para ter esse indicador, certo? Que a gente chama de sentimentos. Então a gente vai fazer aqui um exercício bem simples, mas ao mesmo tempo ele é bastante denso. Então exige muita atenção e dedicação para você entender o que está sendo feito, os conceitos por trás, toda a parte de introdução, né, de você saber sobre essas técnicas é bem importante e exige dedicação. Vou dividir aqui o exercício em dois blocos. Primeiro bloco a gente aborda uma parte introdutória e conceitual, bem brevemente, e no segundo bloco a gente aborda a parte prática, onde a gente vai utilizar aqui a linguagem de programação R para implementar essas rotinas, certo? Bom, basicamente o intuito do exercício é construir esse tipo de análise aqui, né, que é somente uma das possibilidades, né, que você tem dentro dessas técnicas. A gente vai construir, justamente como eu falei, um indicador de sentimentos, que vai ser nada mais nada menos do que a inferência que a gente faz implicitamente, né, quando a gente lê um texto sobre a emoção que esse texto transmite, né? Então, quando a gente lê ali um parágrafo, uma frase, né, a gente consegue identificar nas palavras qual que são as emoções, né? A gente faz isso implicitamente no nosso cérebro, e a gente quer fazer isso, né, através de código, através de procedimentos, né, quantitativos, para chegar nesse resultado aqui, certo? Então a gente tem aqui um indicador de sentimento, valores positivos indicam sentimentos positivos, valores negativos indicam emoções ou sentimentos negativos, e valores nulos, né, iguais a zero, vão indicar neutralidade. Então esse daqui é a série histórica, né, desse indicador de sentimentos, resultado final do nosso exercício. Então a gente tem ali, para cada reunião que a gente tem lá do Copom, uma mensuração do sentimento da ata, né, que os diretores escrevem referente à reunião. Certo? Então vamos entender como que isso funciona. Bom, a mineração de texto ela oferece diversas técnicas, né, para você fazer esse tipo de análise quantitativa, né, para tentar inferir justamente os sentimentos, né, que a gente identifica nos textos, né, nós como humanos identificamos naturalmente. Então, uma das técnicas quantitativas que a gente tem disponível, né, é justamente a classificação de sentimento, né, através de alguns métodos. Então, esses métodos eles podem ser classificações já prévias construídas, né, por modelos, ou você pode utilizar modelos estatísticos ou de machine learning para implementar, né, uma classificação do zero do sentimento de uma palavra, de uma frase, de um parágrafo, de um texto, certo? A gente vai ver o método mais simples aqui, é disponível dentro dessas metodologias de mineração de texto, que é o método de contagem de palavras. Então a gente vai contar, a gente vai pegar um texto, a gente vai contar quantas palavras tem de sentimentos positivos, quantas palavras tem de sentimentos negativos. Então isso é o procedimento, a técnica mais simples que a gente tem. Acho que dá um bom ponto de partida para você estudar mais a fundo essas técnicas de mineração de texto. E aí o resultado dessa expressão, número de palavras positivas menos negativas, né, vai dar justamente aquele indicador de sentimentos que eu apresentei previamente. E aí a única questão que fica aqui, né, é como que o algoritmo, né, um código, como que a gente pode escrever um código que vai justamente classificar essas palavras de um texto, né, de uma ata, por exemplo, como positiva ou negativa. Então, como eu falei, tem a parte de classificações prévias que você pode utilizar e tem a parte de a outra opção que seria utilizar modelos. A gente vai fazer do jeito mais simples possível, né, justamente como um exercício introdutório, utilizando, no caso, a parte de classificação prévia, né, que já
já existe uma classificação, né, de sentimento de um conjunto de palavras, né? Ele é compilado, essas classificações são compiladas no que a gente chama de léxicos ou dicionários de sentimento. Então existem vários dicionários de sentimento. Coloquei aqui alguns exemplos. Acho que o dicionário mais utilizado dentro de textos de finanças, né, é o do Logan MacDonald. E esses dicionários eles vão ser basicamente um dicionário que você tem, por exemplo, um dicionário da língua portuguesa, da língua inglesa, por assim em diante. Você vai ter ali as palavras, né, e o que elas significam. Só que no caso, o que elas significam, né, vai ser qual sentimento essas palavras expressam. Então, coloquei aqui uma tabelinha, ó, de 12 palavras aleatórias desse dicionário do Logan MacDonald, certo? Aí tem a palavrinha e o que elas expressam, né, de sentimento, de emoção, cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, winners, ganhadores, expressam um sentimento, obviamente, positivo. Deixa eu ver aqui um outro exemplo ao contrário. Aqui, ó, convictions vai expressar um sentimento negativo. Incompletude vai expressar um sentimento de incerteza. Então esse dicionário vai classificando as palavras, né, nessas categorias, né, de sentimento positivo, negativo, incerteza. São no total 7 classificações. A gente pode utilizar essas classificações já construídas, né, como uma possível abordagem, né, justamente para construir aquele indicador de sentimento. Basta você unir o texto, né, o dado textual, né, que são lá as atas do Copom, com esse dicionário aqui, você consegue construir de maneira bem simples, né, esse indicador de sentimentos. Então essa é a abordagem mais simples possível, né, e obviamente não vai ser uma abordagem perfeita, né, nenhuma abordagem, eu diria, vai ser perfeita, né, a gente sempre vai ter pontos positivos, pontos negativos, mas esse daqui é um exercício simples, né, já vai dar uma intuição, o primeiro ponto de partida para você se aprofundar nessas técnicas, certo? Então, como que a gente coloca isso em prática, né? Utiliza esse dicionário junto com as atas que a gente tem ali, no caso desse exercício do Copom, né? Para construir esse indicador de sentimentos. Aí eu vou propor aqui um fluxo de trabalho, né, para você seguir. Então, a gente vai ter lá os dados textuais, que vão ser, no caso, as atas do Copom. Pode ser qualquer dado textual, né? Então qualquer formato também, em PDF, em texto, em uma página da internet, uma API de dados, né? Basta ser um dado textual. Você quer pegar esse dado textual, né, e classificar ele, o sentimento, né, dessas informações textuais. Então para fazer isso você vai ter que passar nessa segunda etapa aqui, nesse segundo bloco, por uma etapa de pré-processamento desses dados. Então geralmente você vai ter que primeiro coletar esses dados, certo? Então você vai ter que acessar lá o site do Banco Central, baixar os arquivos de PDF, que são as atas do Copom, fazer a importação desses arquivos PDF para um ambiente de programação. Então você vai ter que utilizar um código que vai ler o PDF, transformar o que tem dentro do PDF para uma representação de texto, né, no ambiente de programação, seja em R, seja em Python, qualquer linguagem, certo? E a partir de você ter o texto da ata dentro do ambiente de programação, você vai ter que fazer todos os procedimentos, né, que são os mais trabalhosos, né, de limpeza, né, desses dados textuais. Então você vai ter que realmente remover ali o que se chama de stop words, palavras que não vão expressar, né, muita emoção, muito sentimento. Além de remover números e pontuações, que também geralmente não vão expressar sentimentos, certo? Então são todos os procedimentos de limpeza de dados. E lá por fim você vai também poder aplicar um outro procedimento, que é o steaming, que é basicamente você reduzir, né, as palavras do texto, né, ao seu radical, né? Então, por exemplo, indicador, a palavra indicador, tem várias derivações dessa palavra. Então tem indicador, indicativo, indicadores, certo? Então tem várias derivações dessa palavra, você reduz ao radical. Então você pega a menor unidade, né, que vai dar a derivação de todas as outras palavras. Então esse é o procedimento de steaming, certo? Então uma vez que você fez toda essa limpeza de dados, né, que vai variar, né, um procedimento que pode variar de
de contexto para contexto, né? Nas atas do Copom pode ser de um jeito, em um outro documento que você tiver à sua disposição pode ser de outro jeito, né? Você pode variar de dado textual para dado textual. Mas lá no final você vai fazer o procedimento, né, que a gente chama de tokenização, que é pegar esse vetor textual, essa representação em formato de string, né, dentro da linguagem de programação, e quebrar ela em unidades, né? Então você vai pegar todo um texto completo da ata, por exemplo, do Copom, e quebrar esse texto, por exemplo, em parágrafos, em sentenças, ou palavras, né, que seria a menor unidade, né? Então, o menor token que a gente consegue desagregar, certo? E aí você vai utilizar essa unidade de token, né, esse token, para justamente fazer o quantitativo aí, do que é sentimento positivo, o que é sentimento negativo. Então, nesse segundo bloco, a gente vai ter ali uma tabela. A gente vai utilizar essa tabela para classificar, tabela de tokens, né, que a gente chama para classificar os sentimentos. E aí você pode utilizar, né, como a gente vai fazer aqui, um dicionário de sentimentos ou um modelo estatístico ou de machine learning para tal tarefa, certo? Então você vai pegar essa palavra aí que tem na sua tabela. Então, por exemplo, uma palavra ali, crescimento, indica um sentimento ali positivo. Você vai cruzar essa informação lá com o dicionário, né? Ele vai te dar qualquer classificação dessa palavra. E aí você vai ter palavra, né? Uma coluna de palavra, uma coluna de sentimento com a classificação da palavra, certo? E aí, com todo esse procedimento, né? Lá no final basta contar, né, o número de palavras positivas e negativas, certo? Então, o procedimento de classificação e construção do indicador de sentimentos, né, através daquela expressão matemática ali que a gente abordou, ele é relativamente simples, né, a parte mais simples de tudo isso daqui. A parte mais trabalhosa, né, é justamente toda essa etapa aqui de pré-processamento dos dados, tá? Então, realmente vai ser aqui que as pessoas vão ter mais dificuldades, tá? Então, a ideia aqui do exercício, né, é passar etapa a etapa, né, para a gente ir destrinchando isso daqui, certo? Aí eu coloquei mais algumas informações aqui nesse material, vai estar disponível para alunos da análise macro, certo? Para membros ali do CubeAM, na verdade. Então, tem várias informações aqui, eu vou detalhando o que vai sendo feito em cada etapa, qual é a estrutura ali das atas do Copom. Então, aqui vai ter um exemplo de uma ata de Copom, com alguns destaques feitos por mim de algumas palavras que vão expressar determinados sentimentos, então depreciação, choque, desvalorização, risco, vai tudo expressar, né, sentimento negativo. Então essa ata aqui é lá de 2001, uma época aí, ruim para a política, para a economia em geral, né? Então, quando tu lê a ata do Copom, você vai ter justamente essa inferência, né? A gente quer fazer isso através de código, certo? Então, como que a gente pode fazer isso? Esses daqui são os dados que a gente vai utilizar, então. Vão estar disponibilizadas essas atas do Copom lá no site do Banco Central. Então, nesse link aqui dá para acessar esse site, certo? E aqui, né, você vai ter todas as atas. Então, a ideia é pegar essas atas, né, tratar elas lá no código. A gente vai ver isso já já. Aí aqui tem alguns detalhes que eu coloco sobre justamente a estrutura dessas atas, tá? Todo esse material vai estar disponibilizado para os membros do CubeAM e também detalhamento sobre como que você vai passar por cada etapa, certo? A gente vai agora diretamente para o código, que vai estar disponibilizado para os membros do CubeAM. Aqui também a parte de tratamento de dados, todos os pré-processamentos que você precisa fazer, que eu já destaquei. E lá por fim a parte de classificação de sentimentos, para chegar no resultado final que pode ser esse daqui, certo? A gente pode construir outras análises, essa daqui é somente uma delas. Então agora vamos lá para o código para estruturar todo esse procedimento. Então vou utilizar aqui o RStudio Cloud, que vai se chamar em breve de Posit Cloud, tá? Eu já tenho aqui o código que a gente vai utilizar aberto para mim, enfatizando vai estar disponível para membros do CubeAM. Então vou abrir aqui o código e vou
instalar os pacotes que a gente precisa. Quando está instalando os pacotes, a gente vai mudar aqui, né, o layout do RStudio por preferência pessoal, né? Isso aqui é opcional, não precisa, né, para o código funcionar, não vai interferir. Então só mudar esses painéis. E aí tá aí. Então esses daqui são os pacotes que eu vou utilizar para fazer todo o procedimento. São pacotes aí do CRAN. Deixei tudo comentadinho para quem não quiser, para não se perder, né? Sobre o que cada pacote aqui vai ter como função ao longo do código. Então não está carregado, não está instalado todos os pacotes ainda, por isso deu um erro aqui. Aí é só esperar de instalar, a gente carrega os pacotes. Então a primeira etapa ali que a gente colocou, né, é identificar onde estão os textos. Então, como eu falei, vai estar naquele link ali. Então bcb.gov.br/en/publications/copom-minutes/cronológicos. Então essa daqui é a página em inglês das atas do Copom. Eu vou utilizar aqui em inglês porque os dicionários de sentimentos, né, geralmente vão ser em inglês. Então, para cruzar uma informação de palavra dentro de uma ata com uma outra informação de uma palavra dentro do dicionário, essas informações precisam, né, ser compatíveis. Então, vou utilizar aqui tudo no inglês, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né, é baixar esses links, né, para essas atas. Né? Então, cada link aqui vai ter um PDF. Ó, quando você clica no download, ele vai te baixar o PDF dessa ata. Aí você abre essa ata, ele vai ter essa estrutura aqui, capa, contra capa, e o texto da decisão aí da política monetária dessa reunião aí. Nesse caso é a reunião 249, certo? Então aqui no site a gente vai ter da reunião 249 até reunião número 42, em janeiro de 2000. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né, é esse procedimento, né, de coletar os dados. Para isso, geralmente, nesse caso aqui, a gente vai ter que usar, né, o WebScrap. Então, como que funciona? Você vai acessar você vai identificar a fonte dos seus dados. No meu caso, nesse exercício, é isso daqui. Você vai fazer a inspeção, né, se você consegue aplicar um jeito mais fácil, né, do que simplesmente clicar aqui, né, e clicar para baixar o documento, né, 249 vezes, né? Então ficaria muito manual fazer isso, né, para todas as atas. Então o WebScrap vai servir para isso, para a gente acessar o site através de código, identificar esses PDFs, baixar para a gente, certo? Tudo automatizado. Então como que funciona? Você vai clicar aí com o botão direito do seu navegador Google Chrome, tá? Esse procedimento aqui que eu estou demonstrando é válido para Google Chrome, para outros navegadores eu não vou poder afirmar que são os mesmos procedimentos, tá? Então, o botão direito em uma área em branco aqui, clica no inspecionar, vai te abrir a janela, né, essa aba aqui de desenvolvedor do Google Chrome, tá? E aí, a gente vai ter que identificar nessa janela aqui, essa opçãozinha aqui, esse menuzinho aqui, chamado Network. Aí você vai clicar nesse Network e ele vai te falar aqui, ó, para pressionar Ctrl R, se o teu computador for Windows, né? Se for outro sistema, provavelmente vai ser um atalho diferente, para recarregar essa página. Então pressione o atalho, Ctrl R, ele vai recarregar a página aqui do Banco Central, certo? E aí, nessa listagem aqui que são arquivos que tem lá no servidor do Banco Central referente a essa página aqui do site deles, a gente vai ter que identificar um link ali para um arquivo, que é um arquivo ali com extensão JSON, que nesse arquivo é como se fosse em termos simples, tá? Como se fosse uma tabela, né, com links para esses PDFs dessas atas. Então, nesse arquivo JSON, tem todos os links para esses PDFs dessas atas. A gente quer achar esse arquivo JSON, né, para usar ele, né, para obter rapidamente todos os PDFs. Então, como que a gente acha isso? A gente vai ter que basicamente fuçar aqui, né, não tem um passo a passo, né, que você segue de maneira sequencial, né,
para encontrar, né? O web scraping tem muita questão, né, de criatividade, né? Você tem que ir fuçando até encontrar o que você quer. Então, nesse caso aqui, eu já sei que o que a gente quer vai ser um elemento aqui, que, salvo engano, é esse daqui, ó. Tem esse nome aqui, últimas, ponto de interrogação, quantidade, igual a 1000, o IE filtro igual, certo? Então, tem esse elemento aqui, que é justamente quando você clica nele, ele vai abrir, vai disponibilizar, né, esse link aqui, que é um método get, justamente para que vai dar para esse arquivo JSON. Então esse link aqui, quando você copia ele, copiar e abre ele no seu navegador, ele vai te dar para esse arquivo aqui, que é um amontoado aí de palavras, né? Que a princípio você não consegue identificar corretamente o que está acontecendo aí nesses textos que tem aí, né? Mas é isso daqui, vai ser todos os links, né, que a gente tem ali para as atas do Copom. Então, cada ata, de cada data, a gente vai ter ali um link para o PDF da ata correspondente. Então, a ata, por exemplo, ali, número 245 de março de 2022, a URL do arquivo PDF vai ter esse caminho aqui, ó, content, Copom minutes, e aí o nome da ata, nome do PDF, minutes 245.pdf. Então, se você copiar, por exemplo, esse trecho aí dessa URL e chamar o site do Banco Central, então bcb.gov.br barra, e aí o que eu copiei ali, e dá um Enter, ele vai te abrir a ata. Então, a ideia aqui é justamente identificar esse arquivo JSON aqui, que facilita bastante a nossa vida. A gente tem aqui os caminhos para os PDFs. Então, vou pegar essa informação aqui para baixar as atas, né, os PDFs, rapidamente, né, e aí já importar elas e começar o exercício. Então, vamos fazer isso. Então, eu peguei esse link aqui, e aqui na sequência do código, ó, vamos carregar agora os pacotes. Está carregado os pacotes, ó, certo? E agora, na sequência do código, a gente vai justamente começar a baixar esses PDFs, ó. Então, a URL ali dos base é essa daqui, e a URL que eu identifiquei ali, fazendo aí aquelas questões ali de clicar ali no inspecionar, né, é essa daqui, eu já coloquei aqui, certo? Vou salvar nesse objeto URL JSON. E aí tá aí, URL JSON, certo? Então, bcb.gov.br e aqui toda aquela URL. Agora eu vou pegar esse arquivo JSON que está nessa URL aí, vou ler esse arquivo aqui no R. Então, pacote JSON little, função from JSON, vai me ler esse arquivo aí JSON, né, em uma lista. Ó. Então ele me retornou aqui, ó, uma lista, tá, com esse elemento aí conteúdo, e esse elemento conteúdo dentro dessa lista é um data frame. Então tem aqui o data referência, uma coluna imagem capa e todas as informações de cada ato, ó, com a URL que é o que a gente precisa, certo? Então vou extrair esse elemento conteúdo, extract to, pacote Magritte, e vou fazer aqui passo a passo para ficar simples. Então, ó, colocar aqui um view para ver o que está acontecendo, ó. E aí está aqui o data frame que eu falei dentro da lista, ó, certo? Então a gente tem todos esses campos aí, essas colunas aí. A gente vai trabalhar nelas, né? Principalmente nessa URL aqui, para baixar esses arquivos e importar para o R, certo? Então é isso que eu faço na sequência. Vou criar colunas, uma coluna chamada ata, onde eu vou pegar basicamente essa coluna, acho que é título que eu peguei aqui, exatamente. Vou pegar essa coluna título aqui, ó, que tem essas informações de quando que aconteceu a reunião, né, e a
a sequência numérica, né, do número da reunião, do número da ata, né. Então o que eu quero pegar dessa coluna aqui é somente esses dígitos aqui, esses números iniciais, né, basicamente para identificar, né, qual que é cada PDF, né. A gente vai ter quase 200 aí atas que a gente vai baixar e importar, né. É importante você identificar de onde vai vir cada texto, né. A gente vai utilizar justamente esses números aqui de atas, tá? Então, como que eu faço isso? Por exemplo, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. A gente tem essa informação aqui, 188 TH Copom Minutes. Eu quero pegar só, abreviar, né, pegar só os números. Então, para isso, eu vou precisar utilizar regex, né, expressões regulares. Aí o pacote stringer ele vai nos servir justamente para isso. Então, vai ter várias funções aqui no stringer. Várias delas você pode utilizar. Acho que essa extract aqui já funciona. Você passa ali um texto que você quer extrair um padrão. Então, esse daqui é o texto que eu quero extrair somente aqueles 3 primeiros dígitos, né? No argumento pattern, você passa ali qual que é o padrão que você quer extrair. Então, eu quero extrair dígitos. E aí no R, né? Aí você pode consultar, né? Se você não conhece nada de regex, a cheat sheet do pacote, que ele já traz ali várias informações, ó. Certo? Então, dígitos vai ser isso daqui, ó. Digit ou / D no começo da string, né? É o que a gente tem aqui. Então, 188 está no começo da string. Então, o começo da string vai ter essa expressão aqui. Você usa o chapéu, certo? Eu acho que é basicamente isso que a gente precisa. Então, chapéu / D. Ele me trouxe, ó, o primeiro dígito. Então, só tem um problema aqui, né, que eu quero os 3 dígitos. Ele me trouxe só o primeiro. Então, como que eu aponto que eu quero os 3, né? Aqui a gente tem nessa coluna título 249 reuniões. E antes na casa dos centenas, né, a gente tem aqui nas dezenas 2 dígitos. Então, eu quero extrair ou 2 dígitos ou 3 dígitos, né? No começo aqui de cada linha desse data frame aí. Então, para isso a gente vai ter aqui esses quantificadores, né, esses padrões de quantificação, de quantas caracteres, né, vamos dizer assim, você quer identificar na string, né, e no caso aqui que eu estou utilizando ali a função de extrair. Então eu quero esse quantificador aqui, ó, entre n e m, certo? Então eu vou passar aqui e vou atualizar o meu padrão que eu quero extrair, ó. Vou colocar aqui a nomenclatura aí do pacote, ó, certo? Entre n e m, separado ali por vírgulas. Então eu quero entre 2 e 3 dígitos no começo da string. E ele me extraiu, ó, certo? Então vamos ver se está funcionando com esse daqui, por exemplo, ó. Vou atualizar aqui a string. Vou rodar o código, ó. Me extraiu 50, certo? Então é isso daqui que a gente precisa. Acho que foi isso que eu coloquei aqui no código, ó. Exatamente, ó, str extract e tá aí o padrão. Eu só coloquei aqui diferente, ó, seguindo a nomenclatura aqui do próprio pacote, ó, mas digit, certo? Mas dá na mesma, certo? Aí eu vou passar essa informação aqui para numérico. Então, s.numeric. Ele vai me transformar de texto para um vetor numérico, certo? Isso aí vai me identificar as atas, certo? Então, abreviei a informação. A segunda coisa que eu vou fazer é pegar e concatenar. Deixa eu dar aqui o view novamente. A informação ali da URL com tá nessa coluna aqui, URL, com a URL base, né, do Banco Central, né? Então, começa com bcb.gov.br / e aí qualquer arquivo que tem lá no site deles. Então, vou colocar essa URL base, bcb.gov.br, e aí juntar com isso daqui. Então, vou ir juntando. Então, é isso que eu faço, ó. Construo uma coluna chamada link,
paste zero para concatenar essa informação aqui com a coluna ali URL. E aí usa essa função do R chamada URL encode para evitar problemas, né, de codificação aí de URL, né? Que é isso daqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui. Isso daqui é 245. Só para mostrar para vocês, ó, a URL base, né? Não a URL base, mas a URL desse arquivo PDF dessa reunião 245. O nome do arquivo é minutes espaço 245.pdf. Então esse espaço aqui, os navegadores eles não entendem, né? Espaço em URLs, né? Eles traduzem automaticamente esse espaço para uma codificação, né? Que eu acho que é de protocolos aí de navegadores, né? De internet, certo? Na prática, o que eles fazem é transformar aquele espaço ali para percentual 20 e aí continua o restante do que tiver na sequência, né? Então o espaço virou percentual 20. Então o que essa função aqui URL encode faz é justamente isso, transformar ali esses espaços. Então, por exemplo, coloco ali bcb.gov.br junto ali com o nome do arquivo, ele vai me traduzir ali, ó, o espaço para percentual 20. Então o que o meu navegador aqui, Google Chrome, faz automaticamente, eu estou dizendo que o R também tem que fazer. Então por padrão o R não vai saber, né, que tem que fazer essas tratativas. Você tem que instruir o R para fazer isso para você. É isso que eu fiz aqui, o URL encode, certo? Aí vamos ver o que está acontecendo até aqui. Então vou comentar isso daqui, botar um view aqui para a gente observar essas duas colunas que a gente criou. Então tá aqui as numerações das atas e aqui as URLs. Agora eu vou utilizar essa URL aqui para baixar, né, os arquivos PDFs e importar eles aqui para o R. Eu vou criar aqui uma coluna chamada texto e vou utilizar a função PDF text, pacote PDF tools, que eu não vou conseguir aqui abrir a documentação. Vamos ver se vai dar para abrir aqui. Que no RStudio Cloud ele às vezes não funciona direito a documentação, mas aí tu pode utilizar o RStudio local. Deixa eu abrir aqui o RStudio local, PDF tools. Vou chamar a documentação da função. E aí tá aí, ó. Então, essa função PDF tools tem várias, né, na verdade. Ela vai nos servir para justamente ler um arquivo PDF. Nesse argumento PDF, né, você passa ali um caminho para um arquivo, pode ser uma URL. Ele vai baixar esse arquivo, né, no caso, se for uma URL, e vai importar para o R como um vetor de texto, né? Então, é uma função bastante útil, né, porque ela transforma PDF para texto. Então, para fazer isso funcionar, vou ter que utilizar aqui um for loop. Vou usar aqui uma variação das funções map, pacote por, para pegar ali cada um desses links, aplicar, então cada um dos links, aplicar essa funçãozinha aqui, ó, função anônima que eu estou passando. A primeira coisa que essa função anônima faz é ler o elemento .x, ou seja, cada linha ali da minha coluna link que eu criei aqui em cima, certo? Uma vez que eu tenho a conversão de PDF para texto, eu vou pegar e jogar esse resultado para a função paste zero, com o argumento collapse igual a /n, basicamente para juntar todos os possíveis elementos que tem dentro do que o PDF text leu, né? Então o PDF text por padrão
ele vai ler cada página ali do PDF como um elemento, né? Então a gente vai pegar através do px0 todos esses elementos desse vetor textual que vai ser retornado pela PDF text. A gente vai pegar cada um desses elementos e concatenar eles com o px0, colocando um barra n, ou seja, uma quebra de linha entre cada um dos elementos, ou seja, entre cada uma das atas. Então isso está acontecendo aqui, tá? Certo? E o ponto keep none é para manter somente essas colunas aqui, certo? Então, vou colocar aqui um view. Vamos ver o resultado. Aí vai ser um procedimento que vai demorar bastante, né? Porque são 200 e poucas PDFs para serem baixados, importados aqui para o R, né? Então vai demorar bastante. Então, vou dar uma pausa aqui. Quando ele terminar aqui eu retorno. Aí pessoal, ele terminou de executar aqui, está abrindo aí o data frame resultante, né? Então manteve ali as colunas que eu pedi, ata, link, que eu criei na verdade, né? Link, e o texto importado. Então, ó, você passar o mouse, você vai ter ali as primeiros caracteres desse texto, né, importado para esse vetor textual. Então, a primeira etapa ali de web scraping está feita, tá? E aí percebo, né, que vai ter vários problemas aqui, né? Então, a maioria dessas informações, principalmente das primeiras páginas das atas, né, não vão servir de nada, né? Porque são o título do documento, né, os nomes dos diretores, né? Então, são procedimentos que vão ficar pendentes, né, na sequência agora, você aplicar tratamentos, né, para pegar do texto, né, somente o que você vai de fato utilizar para classificar sentimento, né. Então, vamos fazer esse tratamento agora. Então, tirar aqui esse view, ó. E aí na sequência eu vou dropar da coluna em A o que for de observação ausente. Então, deixa eu abrir aqui de novo. E aí isso vai servir basicamente para remover ali, ó, deixa eu carregar aqui. Essa linha aqui, ó, 208, que não é uma ata do Copom, isso aqui é um comunicado que o Banco Central fez sobre a alteração da estrutura do comunicado. Então, lá em janeiro de 2000, né, eles fizeram esse comunicado aqui que não é uma ata, tá? Mais informando sobre, acho que a estrutura do documento, tá? Então, essa linha aí, o meu código ele não conseguiu identificar qual que é o número da ata. Então, justamente por não ser uma ata, né? Por isso que está como NA. Então, eu vou remover essa linha aí, certo? E além disso, os próximos tratamentos que a gente vai fazer, né, estão relacionados a isso daqui, ó. Então, a função ali PDF text, ela não conseguiu ler direito, né, a codificação, né, de algumas atas, ó, que essas primeiras, essas atas mais antigas aqui, ó, da ata número 62 em diante, né, tá tudo aqui importado, né, corretamente, conseguiu ler os textos corretamente, apesar de vir muita coisa, né, que a gente não precisa. Então, a gente vai ter que fazer esses tratamentos. Nesse caso aqui é problema de codificação, né, problema de caracteres aí, você tem como contornar, né, mas aqui no caso o tratamento que eu vou fazer é simplesmente remover, descartar essas atas aí, não vou incluir elas na minha análise, certo? E aí é questão de você se aprofundar mais, né? Para caso você queira incluir essas atas na sua análise, né? Escrever um código que vai corretamente importar, né? E ler esses caracteres, né? Isso daqui vai ser consequência, né? De que se vocês abrirem ali, por exemplo, essa ata aí, 49, ó, dá para perceber que eles, nessas atas mais antigas, né, o Copom eles usavam aqui no PDF essa fonte aí, ó, que eu não sei que fonte que é, mas que em geral, né, não se usa mais hoje, né, em documentos aí institucionais. É uma fonte que a funçãozinha ali PDF text, ela vai conseguir saber, né, que isso daqui é um texto. Ela vai de repente entender que isso daqui é
é uma imagem, né, por assim em diante, um gráfico, sei lá. E aí por isso que ela lê dessa forma aqui, com esses códigos aí que não dá para entender, né, justamente porque a fonte não tá é, conveniente, né, com que ela consegue, né, ler, certo? Então vamos fazer esses tratamentos. Drop o NA, transforma ali para Tibble, para ter ali uma, uma tabela, né, dessa classe Tibble ao invés de data frame, certo? Deixa eu só dar um stop aqui, que tem que salvar no... Opa, cliquei no R Markdown. Então vou salvar o resultado num objeto, atas texto, deixar rodando, e aí vamos para as partes dos tratamentos, certo? Então o WebScript está feito. A parte de tratamento agora vai ser justamente isso. Então eu vou remover informações que eu não estou interessado em manter ali nas atas. Então eu destaquei aqui somente algumas, tá? Você pode ir muito mais a fundo, mas eu identifiquei que esses termos aqui não vão ser de interesse, né, para análise, certo? Então só vendo esse objeto termos RM, isso que eu quero remover, certo? Nomes de meses, nomes abreviados de meses, também vou remover, certo? E agora eu vou aplicar os tratamentos. Então, do meu objeto atas texto, que ainda está sendo criado aí, eu vou filtrar a ata de 62 em diante, remover a coluna link e aplicar os tratamentos na coluna texto, certo? Então, mutate, coluna texto, vou dizer aqui todos os tratamentos que eu quero aplicar. Então, a primeira coisa, vou passar todas as palavras, todos os termos que tiver ali dentro dos textos, de cada uma das linhas, para minúsculo. Segunda coisa, vou remover as stop words, que eu acho que eu comentei, né? São essas palavras que não dizem muitos sentimentos, não expressam muitas emoções. Então, vou remover as stop words da língua inglesa, da língua portuguesa. Vou remover pontuações, números. E vou remover esses termos aqui que eu defini. Então, remove words, quais palavras, remover palavras, quais palavras, essas daqui. Então, é o objeto de termos RM que eu criei em minúsculo, certo? Então, esses são os principais tratamentos. E aqui, por fim, eu vou trocar, né? Então, str place all, eu quero trocar das minhas linhas ali de textos de cada ata, né? Todos esses padrões aqui, ó. E é isso que são padrões, né, de regex, né? O barra é para você escapar um padrão, né? Então, eu quero escapar o barra n, quebra de linha. Então, o que eu quero procurar no texto é justamente uma única barra e n. Então, para eu identificar esse padrão, né, ali no texto, eu preciso colocar uma outra barra. Aí vai localizar o barra n. E aí, eu vou colocar algo no lugar. O que eu vou colocar algo no lugar é esse espaço aqui, replacement, tá? Eu vou escapar, então, barra n, barra r, é essa barra aqui vertical, né? É ou. Então, eu quero identificar o padrão barra n, ou barra r, ou barra hífen. Então, todas essas coisinhas aqui que estão aqui, que não vão me servir, né, para classificar o sentimento, né? Eu vou remover elas, né, e colocar no lugar um espaço, certo? Então, são coisas que sobraram, né, desses tratamentos aqui, que eu vou fazer um procedimento adicional, né, de remover isso, colocar só um espaço no lugar. Lá por fim, fazer aquele processo de steaming, né, que é você reduzir as palavras ao seu radical. Então, ó, vou rodar só esse trecho de código. Aí vamos observar o resultado nesse objeto atas token. A gente vai ter uma tabela com a coluna ali da ata, né? A numeração que eu criei ali, e a coluna ali do texto, que vai ser as palavras tratadas, certo? Então vai ter justamente esse formato aqui. E obviamente esse tratamento, né, ele não é perfeito, né? Você pode melhorar, né, muito mais, né? Então tem coisas aqui que sobraram ainda, né?
tem palavras aqui que de repente não faz sentido manter, né? Então você pode ir aperfeiçoando, né, o código. Esse código aqui está longe de ser perfeito, certo? Mas vai ter essa cara aqui, esse resultado de tratamento, certo? A gente vai ter as palavras aí no seu radical, então fica mais difícil de ler, mas é assim que a gente precisa, justamente para você poder classificar, né, o sentimento mais facilmente, certo? E aí, por fim, né, para fazer essa parte de classificação de sentimentos, antes você precisa do token, né? Então aqui no final do procedimento de limpeza, né, a gente faz a tokenização, né, que a gente chama. Então a função nest token, ela vai pegar cada uma dessas linhas aqui, cada texto de cada ata tratado, né, vai quebrar esses termos aqui em várias partes, né. No caso aqui eu vou quebrar por palavra. Então vou criar uma coluna chamada token, que vai receber como input essa coluna texto, né, que vai ser quebrada por palavras. Então cada um desses termos vai virar uma linha, certo? Cada um desses aqui que eu estou destacando vai virar uma linha nessa coluna que eu estou chamando de token. Então executando aqui, ele vai me criar um data frame, né, um table, na verdade, bem grande. A gente tem 188, né, atas, os textos de cada atas, né? E agora a gente vai ter aqui, ó, o procedimento pode demorar, ó, mais de 500 mil linhas. Então a gente tem a identificação da ata e os termos, né, os tokens que a gente quebrou, né, o texto nessa coluna aí chamada token. Então segunda etapa, né, tá feita. Primeira web scrap, segunda etapa pré-processamento. Agora vamos para a terceira etapa, né, que é classificar essas palavras, classificar esses tokens, certo? Então agora a gente vai utilizar o dicionário. Deixa eu abrir aqui. Então eu vou pegar cada uma dessas palavras, consultar elas lá no meu dicionário, que eu vou utilizar aqui, né? E obter o sentimento, né, desse dicionário, né, dessas palavras aqui. Aí várias dessas palavras, né, não vão estar lá, né? Então eu preciso, aqui no caso a gente vai ter uma redução bem grande, né, de palavras, né, que estão presentes aqui nas atas, né, provenientes desse meu tratamento, né, que não é um tratamento perfeito. Então vai ter palavra aqui que está aqui, lá nas atas, né, mas não está lá no dicionário. Então a gente vai reduzir a amostra, né, de palavras que a gente vai de fato utilizar. Então a gente precisa fazer um cruzamento, né, para isso acontecer, para fazer isso funcionar. A primeira coisa que eu preciso criar aqui é uma outra tabela, né, justamente com o dicionário. Então no R a gente vai ter o pacote text data, que vai te oferecer, né, vários dicionários, né, de sentimentos, né? Então um deles, né, que a gente vai utilizar aqui é o Logram McDonald. Então quando você executa essa função aí desse pacote, ele vai te perguntar se você quer baixar o dicionário. Ele vai te perguntar sim ou não. Vou dizer que sim. Vai começar a baixar o dicionário para o seu ambiente de programação. Vai te trazer aqui esse data frame, ó, com a palavra e o sentimento dessa palavra. Vou utilizar isso aqui para cruzar com os meus tokens ali. Então, só vou fazer uns tratamentos nessa tabelinha aqui, certo? Então, vou criar ali uma coluna chamada token, que eu vou aplicar aquele processo de streaming, também aqui nas palavras do dicionário. Então, stream document, quero reduzir ao radical a coluna word com a linguagem, né, do inglês, certo? E vou duplicar aqui essa coluna sentiment, chamar ela de sentimento, para poder usar aqui o ponto keep igual a none, né, e manter somente essas colunas que eu criei. E o resultado vai ser esse: 4.150 linhas, 4.150 palavras, né, que a gente tem nesse dicionário. Como eu apliquei o Steam, né, vários termos aqui estão duplicados. Então vou agrupar por token e obter somente os sentimentos únicos, né, de cada token. Então, para esses primeiros termos aqui reduzidos, a gente poderia ter ou sentimento negativo ou positivo, ou outras classificações, né, que tem no dicionário, né?
vou pegar, né, somente as classificações únicas, né, somente os sentimentos únicos. Então, distinct, na coluna sentimento, desagrupa os dados e filtro somente sentimentos positivos e negativos, que é o que eu vou de fato utilizar. E agora a gente tem somente 1000 e poucos termos, tá? De sentimento positivo e negativo. E agora eu posso fazer o cruzamento. Então, vou cruzar ali os meus tokens, então atas token, com esse dicionário aqui que a gente vai utilizar aí, certo? E aí, obviamente, né, a gente vai, como dá pra ver, né, a gente vai ter várias coisas aqui que não vão estar aqui e várias coisas aqui no dicionário, né, que não vão estar aqui nos meus termos das atas. Então, não é um processo perfeito, né, certo? Então, o inner join para cruzar somente os termos que vão estar em ambas as tabelas, tá? Vou cruzar essas duas tabelas pela coluna token, que é a coluna que a gente tem dos termos, né, que a gente quer classificar, certo? Então, faço esse cruzamento. A gente vai ter aí uma tabelinha de 3 colunas: identificação da ata, o termo e o sentimento. Então, classifiquei aqui as minhas palavras aí das atas aí do Copom. Agora, o que eu preciso fazer, ó, e aí, interessante você ir inspecionando, ó. Então, por exemplo, a palavra best significa sentimento positivo, inconsist, que é aqui as palavras estão reduzidas, né, ao seu radical. São sentimento negativo, volatilidade negativo, downward negativo, várias palavras aí e os seus sentimentos, certo? Então agora eu vou contabilizar, né, quantas palavras tem de negativo, quantas palavras tem de positivo nessa minha tabelinha aí. Então, count por ata, eu quero sentimento por ata, né? Contar sentimento, coluna aqui de sentimento. Então, a gente tem dois termos aqui nessa coluna de sentimento. Vou contar quantas palavras, né, tem por sentimento, né, em cada ata. Salvei nesse objeto atas sentimento. E aí tá aí, ó. Na ata número 62, de sentimento negativo, a gente tem 120 palavras. De sentimento positivo, 68. Então, assim a gente consegue, né, ter aqueles dois termos que eu coloquei lá no início, né? Deixa eu ver aqui. A gente consegue chegar nesses dois termos, né? Do quantitativo de palavras positivas, quantitativo de palavras negativas. Agora é só subtrair uma coisa da outra, né, para obter o indicador, certo? Então, é isso que a gente faz aqui no final. Na última etapa, etapa número 4, calcular esse indicador. Então, os dados estão empilhados aqui, vou desempilhar, passar para formato white. Então, a gente vai ter menos linhas, né, e mais colunas. Então, agora tem, nesse caso, que dá o mesmo número de colunas, né, mas tem menos linhas, ó. Antes tinha 376, agora 188. Então, a gente tem a identificação da ata, coluna de tanto de palavras negativas quantas palavras positivas. Vou subtrair isso daqui, menos isso, salvar numa nova coluna aqui que eu estou chamando de indicador. Então, positivo menos negativo, a gente vai ter aí a tabelinha, certo? Então, tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Então, construímos aqui o indicador de sentimentos. E agora é só você visualizar esses dados, né? Então, aqui eu criei um gráfico de coluna, ó, que eu apresentei ali previamente, com algumas utilizações, só para visualizar, né, o resultado, né, dessa análise. Então, a gente vai ter esse quantitativo, né? E aí só um ponto, né, que aqui na fórmula, né, do indicador, né, você pode fazer de outras formas, né? Tem gente que coloca isso daqui numa expressão diferente, né? Então, faz o sentimento positivo menos negativo dividido pela soma do total de termos, né? Tem várias formas de você fazer esse cálculo, né? Essa aqui eu acho que é a mais simples, tá? E aí com ela a gente consegue, eu acho que mais facilmente, né, identificar quando que o sentimento de uma ata está negativo e quando que está positivo. Então lá no início dos anos 2000, ó, a gente tinha predominância de sentimento negativo. Aí o sentimento vai obviamente evoluindo, né,
ao longo do tempo, né? Conforme diversos fatores, né? Que a gente não vai entrar aqui no detalhe. Isso vai ficar, né? Essas interpretações, o uso desse indicador de sentimento vai ficar para uma próxima oportunidade, que são os exercícios que a gente vai fazer na sequência nas próximas semanas, dentro desse tema, né? De análise de sentimentos, né? E mineração de texto, né? Das atas do Copom, certo? Então a ideia aqui era só fazer esse exercício bem simples, né? Mostrando quais são qual que é uma das técnicas, né? Nesse caso aqui, uma das mais simples, né? Para você fazer essa mineração de texto, né? E construir uma informação, né? A partir desses dados textuais, né? Usando esse método, né? Que é de contagem de palavras, para chegar num resultado como esse daqui. E aí nos próximos exercícios, mais adiante nas próximas semanas, a gente vai avançando, destrinchando um pouquinho mais isso daqui. Certo? Então espero que tenha ficado tudo claro. Reenfatizando, os códigos estão disponíveis para membros do Clube AM. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.